como eu disse, estudar hoje o Somente a Graça. Eu quero ler um texto com vocês, depois nós vamos orar e vamos entrar definitivamente no assunto de hoje. Efésios 2, do verso 8 ao verso 10. O verso 8 diz: Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos obras de suas mãos, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus pré-ordenou para andarmos nelas. Até aí a leitura, vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a Ti orientação, iluminação para compreendermos o assunto de hoje, especialmente o texto que nós acabamos de ler. Ajuda-nos, porque sem o Teu auxílio, sem a Tua iluminação, sem o agir do Teu Espírito, não vamos de modo algum entender. E tampouco poderemos crer, e tampouco poderemos viver o que vamos aprender aqui. Então ajuda-nos para a glória do Teu Filho. Amém. Amém. Queridos, deixe a sua Bíblia aberta e preste muita atenção no que nós vamos dizer agora. Os dois próximos princípios que vamos estudar estão nesses versos que nós acabamos de ler. O sola gratia, somente a graça, e o sola fide, somente a fé. Por quê? Repare que o início do texto é: vocês são salvos pela graça. Aí ele continua, mediante a fé. Então aqui nós temos a graça e a fé. Tanto um quanto o outro fala de salvação. Literalmente, de salvação, de vida eterna. E ambos estão totalmente ligados. Não há como falar de um sem falar do outro sem falar de um. Tanto é que os textos, ou a maioria dos textos que falam da graça, falam da fé. Os que falam da fé no sentido soteriológico, no sentido da salvação, falam da graça, porque estão ligados. E ambos, tanto a fé quanto a graça, esses dois princípios, nos ensinam uma das, se não a principal verdade bíblica, que é a seguinte: o homem não é salvo pelas obras que ele pratica. Tanto somente a graça quanto somente a fé nos ensinam que, repetindo, o homem, absolutamente, o homem não é salvo pelas obras que ele pratica. E essa afirmação, irmãos, essa crença de que o homem não é salvo pelas obras que pratica, ela é exclusiva do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. Eu gosto sempre de usar a fala do reverendo Augusto Nicodemos quanto a isso. Ele diz que existem apenas 2 tipos de religiões no mundo. O que parece estranho aos nossos ouvidos, uma vez que a gente sabe que existem milhares de falsos deuses e falsas religiões. Mas quando ele diz só existem 2 religiões, é porque ele separa as religiões em 2 categorias. A religião das obras, que ensinam a salvação por obras, e a religião da graça, que ensina a salvação pela graça. O cristianismo é a única religião que está nessa categoria da salvação pela graça. Todas as demais pregam a salvação pelas obras. Eu já contei essa história aqui, mas eu gosto de relembrar e recontar para você entender melhor essa fala. Diz que um jornalista, um repórter, ele foi entrevistar 3 pessoas para falar de salvação, procurar entender melhor sobre céu, sobre paraíso, sobre inferno. E a primeira pessoa que ele entrevista é um judeu. E a pergunta que ele faz ao judeu, e ele vai fazer também aos demais,
é a seguinte: se você morresse hoje, para onde você iria? Onde você iria viver eternamente? Para onde iria a sua alma? E o judeu responde o seguinte: eu com certeza iria para o céu. Aí o repórter ele faz uma segunda pergunta, que ele vai fazer aos outros também. Como você sabe? Qual a garantia? De onde você tira essa sua convicção? Aí o judeu responde: é porque eu guardo a lei. É porque eu dou o dízimo. É porque eu oro 3 vezes ao dia. É porque eu jejuo 3 vezes na semana. É porque eu faço as minhas obrigações religiosas que estão descritas na Torá. Então, por essa razão, pela minha obediência à lei, diz o judeu, eu vou entrar no céu. O repórter parte para o segundo entrevistado, dessa vez um muçulmano. E faz a mesma pergunta: se tudo acabasse hoje, se você morresse, para onde você iria? E o muçulmano responde de pronto assim: eu iria para o paraíso. Eu iria para o paraíso. Mas, aí a segunda pergunta: baseado em quê? Aí ele responde: baseado na minha observância ao Alcorão. Eu faço as minhas peregrinações a Meca, conforme a minha religião orienta. Eu dou as minhas esmolas, eu ajudo os necessitados, eu cumpro rigorosamente as leis da minha religião. Então, respondendo a sua pergunta, eu, morrendo agora, paraíso, na certa. E por fim, o repórter, ele vai até o último entrevistado, dessa vez um cristão, e faz a mesma pergunta. Se você morresse hoje, para onde você iria? E o cristão responde da seguinte maneira: para o céu. Mesma resposta que os outros deram. Mas a diferença está agora. A segunda pergunta que o repórter fez aos outros e faz a ele é: baseado em quê? O que garante que você vai para o céu? Aí o cristão diz assim: eu vou para o céu porque eu sou um pecador. Porque eu perdi as contas de quantas vezes na minha vida eu quebrei a lei de Deus. Eu vou para o céu porque não há nada de bom em mim. Repare que até aqui nós tínhamos um padrão. Todos responderam céu e explicaram a razão. Eu irei porque eu mereço ir. Enquanto que o cristão diz: eu vou porque eu não mereço ir. Nesse momento, naturalmente surge um ponto de interrogação na cabeça do seu repórter. E ele faz uma terceira pergunta. Eu quero entender uma coisa. O judeu disse que vai para o céu e disse que vai porque merece. O muçulmano disse que vai para o paraíso e vai porque merece. Me apresentou as razões. Você está me dizendo que vai para o céu porque não merece. Agora eu não entendi. É aí que o cristão responde: eu vou para o céu por graça. Eu vou para o céu não pelo meu mérito, mas pelo mérito de outro, Jesus Cristo. Eu vou para o céu através dele, da justiça dele, da graça dele, da misericórdia dele. Percebe aquela separação que fizemos ainda há pouco? Só existem 2 religiões no mundo. Eu citei aqui o judaísmo e o islamismo, mas todas as religiões, com exceção do cristianismo, vão ensinar que você tem que cumprir uma cartilha, que você tem que cumprir um conjunto de regras, que você tem que cumprir um conjunto de leis para então, se tornando merecedor, possa entrar no céu. Dito isso, irmãos, eu quero passear com você um pouco sobre a história do cristianismo, para a gente perceber o quanto que somente a graça ele tem sido rejeitado ao longo da história. Para você ver o quanto que o discurso salvação por obras tem sido pregado ao longo da história da igreja. Começando pelo primeiro século. Já no primeiro século, judeus
convertidos ao cristianismo, um parêntese, quase toda a igreja no primeiro século era composta de judeus convertidos ao cristianismo. A gente tem visto isso no estudo de Atos, depois que começa a pregação para os gentios. Mas a grande maioria eram judeus convertidos ao cristianismo. E o que acontece? No primeiro século, muitos judeus convertidos ao cristianismo, eles afirmavam a salvação pela graça. Porém, no entanto, eles diziam assim: a salvação é pela graça, mas a circuncisão, mais a guarda do sábado, mais o cumprimento da dieta religiosa. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, a exemplo do que Deus havia instruído em Levítico. A salvação é pela graça, mas guardando a lei de Moisés. Então eles não negavam a graça, eles negavam o sola graça, ou somente a graça. Eu queria convidar vocês a ler um texto que vai deixar muito claro essa minha fala. Atos capítulo 15, vamos lá rapidinho, não fecha Efésios que a gente vai voltar no texto que a gente leu, é o nosso texto base. Mas vamos dar um pulo ali em Atos, um livro muito conhecido por nós, né? Uma vez que a gente está estudando ele já há alguns meses. Atos capítulo 15, eu não vou entrar nos pormenores, porque a gente vai chegar lá, né? Quando a gente estiver estudando. Quando a gente retomar o estudo. Mas repare se esse ensino da salvação por obras não estava se infiltrando na igreja primitiva. Atos capítulo 15, o verso é 1. Olha que interessante. Atos 15, verso 1. E certos homens que haviam descido da Judéia ensinavam os irmãos e diziam, abre aspas, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não sereis salvos. Depois, então, que Paulo e Barnabé tiveram não pequena discordância e discussão com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e outros entre eles subissem para consultar os apóstolos e presbíteros de Jerusalém acerca dessa questão. Para um pouquinho aí. Paulo vinha pregando aos gentios, os gentios estavam se convertendo a Cristo, e Paulo em momento algum ensinava que eles deveriam, depois de crer em Cristo, se circuncidar, guardar sábado ou praticar a lei de Moisés. Paulo ensinava que a salvação era um presente de Deus, era pela graça. Só que aí esses irmãos que eu acabei de falar, judeus convertidos ao cristianismo, eles achavam que Paulo era muito otimista. Preste atenção nisso. Eles pensavam que o discurso de Paulo era um discurso muito otimista. Tipo assim, se a gente não chegar e falar que eles têm que obedecer à lei de Moisés, eles vão se sentir tão confortáveis quanto essa ideia de salvação pela graça, que eles vão viver uma vida totalmente errada. Eles não confiavam na mensagem da cruz. Eles não confiavam no evangelho de Jesus Cristo. Então eles queriam, além da graça, mover os irmãos em direção à lei. Você viu o verso 1? Se vocês não se circuncidarem, de modo algum, vocês serão salvos. Paulo teve uma treta, um atrito muito grande com eles. Paulo e Barnabé, a gente viu aí, tipo assim, da onde vocês tiraram isso? Vocês estão pregando um outro evangelho. Vamos fazer o seguinte, vamos levar essa questão lá para o colégio apostólico. Vamos lá para Jerusalém e vamos colocar essa situação diante dos apóstolos. Vamos ver o que eles têm a dizer. Aí nasce nesse momento o primeiro concílio da igreja. O concílio de Jerusalém. Não vamos entrar nos pormenores, como eu disse, que a gente vai voltar aqui daqui umas semanas para estudar isso daqui. Mas eles levam essa situação diante de Pedro e dos apóstolos. Qual a situação? De um lado, é a graça mais a circuncisão. Do outro lado, é a graça e somente a graça. Levaram a situação, colocaram lá diante de Pedro e dos apóstolos, e aí a gente chega lá no verso 7, eu estou dando um salto bem grande aqui, porque a gente não vai estudar esse texto hoje. Mas o verso 7 diz,
E depois de haver muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhe: varões e irmãos, bem sabeis que há um bom tempo Deus fez uma escolha entre nós para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como deu a nós. E não fez diferença entre nós e eles, purificando o coração deles por fé. Agora, portanto, por que tentais a Deus, impondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Preste atenção no verso 11, que é o verso-chave. Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos, assim como eles. Vamos ler outra vez o verso 11. A gente pode ler junto? Será que dá? Vamos lá. Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos, assim como eles. Ponto. Assunto encerrado. Não é a graça e a circuncisão. Não é a graça e o guardar o sábado. Não é a graça e as obras da lei. É a graça e somente a graça. Então a gente já viu aqui o problema com o discurso da salvação pelas obras no início da igreja, primeiro século, poucos anos de existência. Bem, eu ensinei aos irmãos no primeiro domingo que iniciamos esse estudo, que desse primeiro século aqui que a gente estudou de Atos, estamos estudando, até o início do século IV, a igreja tinha uma forma. A igreja era baseada nesse discurso, a salvação é pela graça. A igreja tinha um fundamento, o que Jesus e os apóstolos haviam ensinado. Contudo, a partir do IV século, com a ascensão do imperador Constantino ao trono de Roma, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Até então, a igreja era católica, por quê? Universal, espalhada por todo o mundo. Apostólica, por quê? Porque era fundamentada na doutrina dos apóstolos. Agora, se acrescenta o romana. De modo que, no final do IV século, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Todos que nascessem no Império Romano já era automaticamente considerado cristão. Todos que moravam no Império Romano eram naturalmente considerados cristãos. Logo, a necessidade de conversão ao cristianismo, ela desapareceu. Logo, as dificuldades, as renúncias, os sacrifícios, a mensagem de Cristo de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, ficou de lado. E se tornar cristão era algo bom, mas não bom espiritualmente falando, bom politicamente falando. Bom porque se você era cristão, olha que loucura, irmãos, olha que loucura isso. Ouçam, olha como é interessante estudar a história da igreja. Até o final do terceiro século, você morria por ser cristão. Indico aqui um livro, o Livro dos Mártires, de John Foxe. Você vai ver o tanto de crente que morreu por conta da sua fé em Jesus. Estevão só foi o primeiro. Acompanhe o raciocínio. Até o final do terceiro século, se você fosse cristão, e pegassem você, você morria. A partir do IV século, se você não fosse cristão, é aí que você morreria. Vocês estão me olhando assim? Eu não sei se vocês entenderam. Está tão claro na minha mente a afirmação. Antes do IV século, se você fosse cristão, morria. A partir do IV século, no final do IV século, quando o cristianismo vira a religião oficial de Roma, se você, dentro dos limites do Império Romano, não fosse cristão, aí que você morria. Então era uma conversão em massa.
era um cristianismo nominal. Todo mundo tinha que ser, ou porque se não fosse morreria, ou porque se não fosse sofreria muito. Até porque naquela época, e assim durou vários séculos, não havia distinção entre Estado e igreja. Estado e igreja era uma coisa só. Em alguns momentos da história a gente vê a igreja acima do Estado, a igreja mandando no Estado. É diferente de hoje. Graças a Deus que é diferente hoje. Voltando aqui para não perder o fio da meada, que eu acho que eu já perdi faz tempo, mas eu vou tentar recuperar. A partir do 4º século, estava falando da graça, da salvação pelas obras. Com o início da Igreja Católica Apostólica Romana, a gente entra num período de deforma, que vai ali do 4º século, do início do 4º século, até o século XVI, onde vai estourar o que nós estamos celebrando neste mês de outubro, que é a Reforma Protestante. E aí, nesse período, do 4º século ao século XVI, surgem várias doutrinas, vários ensinos que não estão na Bíblia. Já vimos isso no primeiro domingo sobre esse tema. E muitos desses ensinos, eles negavam a salvação somente pela graça. E ensinavam a salvação pelas obras. A exemplo do que aconteceu no 1º século que a gente acabou de ler. Então, por exemplo, aqui eu anotei alguns exemplos. É pela graça? Os católicos romanos ensinavam. Sim, é pela graça. Mas além de ser pela graça, você tem que fazer a confissão ao padre e esperar que o padre prescreva a penitência que você deve cumprir. Para que, feito isso, a confissão ao padre e o pagamento da penitência, você então será perdoado e salvo. Repare, é graça? É. Somente graça? Não. É graça mais obras. Para mim não me estender nos detalhes aqui, que esse não é o ponto da mensagem de hoje. No auge, no momento mais crítico, na onde surge de fato a reforma, a pregação era assim, ó, é graça mais indulgências. Eu falei aqui há 2 semanas atrás, um documento assinado pelo Papa que concedia ao pecador o perdão de seus pecados. Perdão dos pecados passados, presentes e, pasmem, futuros. Só que esse documento não era distribuído gratuitamente, ele era vendido. E essa campanha de vender as indulgências, vender o perdão, através do documento do Papa, foi criado com fins de arrecadação de recursos para reformar a Basílica de São Pedro. Nós estudamos isso na primeira semana aqui dos 5 solas. É graça? É. Só graça? Não. Graça e obras. Tratando do nosso contexto atual, do cristianismo moderno, principalmente da metade do século XX em diante, até chegar nos dias de hoje, 2024, vou voltar um pouco. Até antes disso, lá no início do século XX. A ideia que começa a se propagar, especialmente no Brasil, é a ideia assim, ó. Em primeiro lugar, a salvação é pela graça, mais o uso do seu livre-arbítrio. Então começou a se colocar a ideia do livre-arbítrio como fator que condicionava a salvação. Então, tipo assim, é pela graça, mas você tem que aceitar, mas você tem que escolher, mas você tem que decidir. Porque a graça ela pode ser de alguma forma rejeitada, resistida, e começou esse ensino. Então a gente tem
nos dias de hoje. Graça mais livre-arbítrio. Ou graça mais obras. Por mais absurdo que pareça, e aqui, especialmente no movimento neopentecostal, eu sempre vou pregar contra o movimento neopentecostal. Porque isso é uma verdadeira tragédia que aconteceu a partir da década de 70 do século passado. A gente encontra assim no movimento neopentecostal. É pela graça, mas se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Repare. É graça? É. Só a graça? Não. É graça? É. Mais os sacrifícios que você tem que fazer. Do contrário, você não será salvo. É graça? Nós não merecemos? Não. Mas para você alcançar o favor de Deus, é necessário fazer essa corrente, fazer esse propósito, fazer isso, aquilo outro. Isso é o mais comum. Irmãos, antes da gente voltar lá para o Efésios, que é o nosso texto base de hoje, eu quero ler ainda outro texto com vocês. Mas antes de ler, eu quero fazer uma observação. Eu quero que vocês pensem comigo. Pensem comigo. Participem. Não participar de falar junto, mas de raciocinar. O que a gente viu no primeiro século, no período da Reforma e nos dias de hoje, é uma grande contradição. Não faz sentido algum. Qual é o ensino? É pela graça mais as obras. Existem coisas na vida, irmãos, que dá para ser um e outro. Mas existem casos que não tem como ser um e outro. Tem que ser um ou o outro. E quando o assunto é salvação, não pode ser graça e obras. Tem que ser graça ou obras. Porque graça e obras são antagônicos. São coisas totalmente opostas. Não tem como unir as duas. E esse raciocínio que eu estou trazendo, na verdade, não é meu, é de Paulo. Vocês podem comigo, não feche Efésios, que a gente vai voltar lá. Mas dá um pulinho em Romanos 11. Eu gosto muito desse texto. Vê como Paulo trata essa contradição. É facinho, tá? A gente estava em Atos, não estava? Então vai em Romanos, é o livro seguinte. É o livro seguinte. Romanos 11. Olha como Paulo trata essa contradição que estava existindo no início da igreja, nos dias de hoje, na Reforma. Interessante demais. Veja, Romanos 11. Veja, você que está em casa, veja se não é curioso. Romanos 11, verso de número 6. Muito legal isso, olha. E se é por graça, diz o apóstolo Paulo, se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça, ou deixa de ser graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. Vamos ler de novo, é muito bom isso. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não seria, ou não é, ou deixa de ser graça. Mas, se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. Se entenderam isso aqui, é muito lindo. Porque Paulo sabia que os que estavam ouvindo ele tinham esse pensamento. Aqui no capítulo 11 ele está se dirigindo especificamente aos judeus. Vocês estão dizendo que é graça e obra. Não tem como juntar as duas coisas. E vocês vão entender daqui a pouquinho por que não tem como juntar as duas coisas. Vamos voltar para o texto lá de Efésios, irmãos. Esse texto de Efésios, ele nos traz, principalmente o verso 8,
3 verdades incontestáveis. A primeira delas, Efésios 2, verso 8, nos mostra a razão, o motivo, o porquê de Deus salvar o homem. Só o comecinho. Pois pela graça sois salvos. Para aí, a gente já vai continuar. Primeira verdade incontestável que Paulo traz. Vocês são salvos pela graça. A razão, o motivo, a justificativa de Deus salvar o homem é a sua graça. Vamos pensar um pouco na palavra graça, porque falamos muito dela, mas não pensamos muito sobre ela. Graça, na definição mais popular, é um favor, é um presente, detalhe agora, atenção, imerecido. Porque presentes podem ser dados baseado em méritos. Sabe o filho, o pai que chega no filho e fala assim, se você passar de ano, o pai vai te dar uma bicicleta. Não é um presente, mas é um presente merecido. A graça não é um presente merecido. É um presente imerecido. A graça não é um favor que se faz ao outro considerando aquilo que o outro já lhe fez. Não é, ouçam, a graça não é um favor retributivo. Uma mão lava a outra. Você me ajuda aqui, eu te ajudo ali. Não. A graça é um favor imerecido. Quando Paulo diz, vocês são salvos pela graça, ele está dizendo, vocês estão recebendo um favor, um presente, uma dádiva, que vocês, olhe para o pastor, não merecem. Abrindo outro parênteses aqui. A diferença entre misericórdia e graça são muito parecidos. E dependendo do texto, são termos até sinônimos intercambiáveis. Dá para usar um ou outro. Mas, de modo geral, a diferença de graça e misericórdia. Anota aí no teu coração e na tua cabeça para você não esquecer. Misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Graça é quando Deus me dá o que eu não mereço. O que eu mereço? O inferno. O que é Deus usar de misericórdia comigo? Não me dar o que eu mereço, a saber, o inferno. O que eu não mereço? O céu. O que é graça? É Deus me dá o que eu não mereço, a saber, o céu. Porque o contrário de graça, irmãos, ouçam. Por isso que não dá para ser graça e obras. Porque o contrário de graça é mérito. Se a gente fala salvação é por graça e pelas obras, é o mesmo que a gente dizer a salvação é por graça e por mérito. Não tem como graça e mérito caminharem juntos. Ou Deus te salva porque você merece, ou Ele te salva por graça. E Paulo está dizendo, Efésios 2, verso 8, comecinho. Vocês são salvos pela graça. O homem merece o inferno. O pecador merece o inferno. Mas Deus lhe dá o que ele não merece, a saber, o céu. Escute isso. Não existe qualquer boa obra que o pecador pratique que lhe confira méritos para entrar nos céus.
Vou pegar todo o meu salário esse mês. Vou comprar tudo de cesta básica. Vou ali na favela da Paz, que de paz não tem nada, e vou entregar tudo aos necessitados. Bela obra. Bela caridade. Excelente trabalho social. Mas ainda assim, tal obra não lhe confere méritos para entrar no céu. Eu tenho um quintal bem grande na minha casa. Tive uma ideia. Eu vou sair por aí e vou recolher todos os cães abandonados nessa rua, nesse bairro. E vou pagar para um pet shop tosar, lavar, limpar, deixar cheirosinho. Vou pagar veterinário para todos eles. Eles vão ser curados, aqueles calombos expostos, aqueles tumores vão ser removidos. Eu vou dar a eles ração, eu vou dar a eles conforto, eu vou dar a eles uma família. Excelente trabalho. Parabéns pela iniciativa. Mas sinto lhe informar, tal ação não vai lhe conferir méritos para entrar no céu. Você vai continuar sem merecer. Estão entendendo o que Paulo está dizendo? Vocês não vão ser salvos pelo mérito de vocês. É graça. Irmãos, sabe aquela prova que tem nas Olimpíadas? Do salto, acho que é salto com vara. Você tem que atravessar o sarrafo que fica cada vez mais alto, dependendo do nível, do recorde. Para você ser aprovado, você tem que ter a capacidade de ultrapassar aquele sarrafo. Estão mentalizando aí o que eu estou falando? Para você entrar no céu, pelos seus méritos, você teria que ultrapassar esse sarrafo. O problema é que esse sarrafo é muito alto. Mas é muito alto. É muito alto. E nenhum homem, com exceção de Cristo, conseguiu. Por isso que nós podemos e devemos nos comportar como exemplos perante a sociedade. Mas não devemos nos esquecer que perante Deus continuamos a ser pecadores, impossibilitados de entrar no céu pelos próprios méritos. Por isso a salvação é pela graça. Só que ainda no verso 8, a continuação, Paulo nos mostra o meio, o instrumento, a ferramenta para o homem ser salvo. É pela graça, né? Pois pela graça sois salvos. E repare agora, mediante a fé. Bem, olhe para cá. Deus salva o pecador. Por que Deus salva o pecador? Pelo mérito do pecador? Pela graça. Agora eu tenho uma pergunta a fazer. Todos os pecadores serão salvos? É pela graça. Mas todos participarão desta salvação? Quais participarão? Os que depositarem fé em Jesus. Porque a fé é o meio, a fé é a ferramenta, a fé é o instrumento para você receber esta salvação. Não se empolgue tanto, porque eu não vou tratar disso hoje. O Sola Fide é a semana que vem. Então lá, semana que vem, é que a gente vai se aprofundar no somente a fé. Mas saiba que essa condição, fé, ela é necessária. Do contrário, todos seriam salvos. Porque Deus dá o presente da salvação. Agora, irmãos, o finalzinho do verso 8 vai definir o que é a salvação. Mediante a fé. E isso, já explica o que é o isso aí, ó. E isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus. Outra vez, é dom de Deus. Olhe para mim. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto, ou isso,
Não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção, o que é o isso? O isso é tudo que Paulo já havia falado antes. E o que Paulo já tinha falado antes? Não se apresse a ver o capítulo 2, você tem que ver o 1. O capítulo 1 vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então o que é dom de Deus? A eleição. O que mais? Que Ele nos elegeu para sermos filhos de Deus. O que mais que é dom de Deus? A adoção de filhos, o sermos filhos. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. O que mais que Ele vai dizer no capítulo 1? Que Deus nos selou com o Espírito Santo quando cremos em Jesus. Dom de Deus. O que Ele vai começar dizendo no capítulo 2, verso 1? A gente estudou aqui algumas semanas atrás. Vocês estavam mortos em seus pecados e delitos, tal, mas Ele vos deu vida juntamente com Cristo. A regeneração. O que mais que Ele disse antes do isto? A fé. Resumindo, todo o processo da salvação, queridos irmãos, todo o processo da salvação é dom de Deus. Do início ao fim, é dom de Deus. Eu fui no original, no texto original, no grego, verificar a palavra dom. O significado de dom. A palavra dom, do grego doron, significa presente. Ponto. Presente. Então, quando Paulo fala, e isto, quer dizer, todo o processo da salvação não vem de vós, é dom de Deus, está dizendo o que nós já vimos até aqui, durante a exposição desse texto, que a salvação é um presente que Deus dá. Inclusive a fé é um presente que o homem recebe para crer em Jesus. A salvação é um presente de Deus ao homem pecador. Somente a graça. O contrário de graça, mérito. O contrário de presente, recompensa, salário. A salvação não é salário ou recompensa. A salvação é presente. Paulo vai dizer lá em Romanos 4, ele vai desenvolver o raciocínio dele do capítulo 3, acerca da justificação pela fé. Não vou me aprofundar porque é semana que vem. Mas ele vai dizer assim, se você recebe depois de trabalhar, você recebe o seu salário. E não tem nada demais. Agora, se você recebe sem trabalhar, está recebendo um presente. E a salvação é isso. Justamente um presente. Presentes não se conquistam. Por isso que a ideia, você precisa conquistar a sua salvação, ela foge dos parâmetros bíblicos. Porque presentes não se conquistam. Presentes imerecidos. Antes da gente avançar, porque tem o verso 9 e o 10 ainda. Ficou bem claro para você por que não pode ser graça e obras? Porque tem como. Não dá. É um ou outro. E qual que é a salvação? É pela graça. Agora o verso 9, ele nos ensina o porquê que é pela graça. Pastor, mas por que não pode ser pelas obras? Qual é a razão? Paulo dá a razão. Verso 9, ó. Por que não pode ser pelas obras? Vamos ver. Verso 9. Não de obras. Quer dizer, a salvação não é fruto de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Amém. Espera aí, vamos ver isso aqui. Tá, entendi, Paulo. É pela graça, é um presente. Mas por quê? Por que não pode ser? Porque se fosse pelas obras, primeiro que é impossível, o sarrafo é muito alto. Mas se fosse, o homem poderia se gloriar. O homem poderia tocar naquilo que Deus mais preza. Naquilo que é mais caro para Deus. A glória. Ele não divide a glória com ninguém. Gideão,
reúna seus homens, vai haver uma batalha. A batalha não é fácil. Os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente são povos fortíssimos, invencíveis. Mas eu estou, reúna os homens. Aqui está, Senhor, 32 mil. Tem muitos homens, não tem não, Gideão? Tem muita gente. Vamos fazer uns testes aí, tá bom? Sobrou mais alguns milhares. Não, tem muita gente ainda. Agora só tem 300, agora vai. 300 contra milhares, vai. Aí Deus explica o motivo. Porque se vocês fossem com os 32 mil, vocês venceriam a batalha em pé de igualdade. Aí vocês poderiam sair de lá dizendo, nós vencemos. E a minha glória seria comprometida. E eu não a divido com ninguém. Sabe o que eu ensinei por muitos anos na minha vida? A salvação é 50% Deus e 50% homem. E onde está o erro nisso? Se a salvação é 50% Deus e 50% homem, a glória pela salvação será rachada no meio. 50% para mim e 50% para Deus. Ferindo assim o princípio da Escritura de que Deus não divide a sua glória e ferindo assim o quinto solo da reforma que vamos ver, somente glória a Deus. A Bíblia King James, ela faz o seguinte comentário sobre esse verso 9 que a gente leu. Deixa eu ler para vocês aqui. Ninguém pode se orgulhar da salvação como se houvesse conquistado uma medalha de honra ao mérito ou sido aprovado em um exame. Ninguém. Porque a salvação não é obra humana, é graça de Deus. A glória pela salvação é totalmente do Senhor. Isso mexe com o homem, sabia? Isso mexe com o ego do ser humano. Porque se tem uma coisa que o ser humano gosta é glória. Se é uma coisa que você e eu gostamos é reconhecimento. Não diga que não, que você estará mentindo. Porque no fundo, todos nós gostamos que alguém nos elogie. Todos nós gostamos que alguém nos parabenize. Todos nós gostamos. Todos nós gostamos do primeiro lugar, da medalha de ouro. Todos nós gostamos da glória. E a mensagem da cruz humilha o homem. Quando Deus olha para o homem, ele fala, você está morto. E se não fosse eu, você continuaria morto e morreria eternamente. Sabe o que a teologia da prosperidade e o evangelho coach ele faz com o ego do homem? Joga lá em cima. Você é bom. É tudo sobre você. Você é o melhor. Não se preocupe, seus sonhos, cada um deles irão se realizar. Como se Deus vivesse em função do homem. E o homem sai dessas palestras chamadas de reuniões e de cultos com o ego inflado, com a autoestima elevada. Aí você vê o evangelho quebra você no meio, o evangelho humilha você, o evangelho acaba com o seu ego, o evangelho diz quem você é, um pecador que carece da graça e da misericórdia e da bondade e do amor de Deus. Não tem nenhum pedacinho da glória para você. Porque é pela graça. Amém, irmãos? Bem, a gente já está caminhando para o fim. O conceito de graça, primeiro que ele incomoda. Se você passa Vamos lá, vamos. Eu preciso ainda que vocês participem intelectualmente de tudo que está sendo ensinado aqui. Você que você passa ali no 3M, no mercado aqui, tem uma faixa bem grande. Caixa de leite com 12, é 12 que vem? Caixa de leite com 12, R$0. De graça. Você pode até ir lá, mas você vai com os dois pés atrás. Não? Duvido que você vai todo empolgado. Você vai falar assim, tem alguma pegadinha aí. É bom demais para ser... Não é possível. R$0?
Você ainda vai falar assim, nada é de graça. Tudo tem um preço. Alguma coisa eu vou ter que fazer, eu vou ter que dar uma cambalhota lá, eu vou ter que dar um mortal, vou ter que fazer flexão lá, eu vou ter alguma coisa, mas um preço eu tenho que pagar. Ou está estragado. De graça. Porque, irmãos, a gente vive numa sociedade, especialmente nos dias atuais, dominada pelo consumo, dominada pelo dinheiro, dominado pela barganha, pelo comprar e vender. E isso se infiltrou dentro das igrejas de uma forma terrível. Então, quando você vê um Deus que é bom, dizendo eu te salvo por graça, você fica com o pé atrás e você fica desconfiado. Por isso que tem gente que tem dificuldade em crer na salvação pela graça. Porque se é pelos méritos, você está tipo assim, estou chegando lá, estou conseguindo, vou merecer. Então o conceito de graça é muito deturpado hoje. E quando a gente olha para o Brasil, falando aqui do Brasil, nem sei se o microfone está funcionando direitinho, espero que sim. A gente olha para o Brasil, a gente vê dois extremos. Igrejas legalistas e igrejas que adotam a hipergraça. Dois extremos, veja. Dois extremos. O que é o legalismo? O legalismo, quando ele não nega a graça, ele distorce. Então, o legalismo tem muito a ver com aquela doutrina que a gente viu lá no Atos 15. O discurso do legalista é mais ou menos assim, ó. Não confia nesse discurso da graça, não. Você que não sacrifica, não, para você ver. É mais ou menos assim. Ou então é assim, ó. É pela graça, mas não é de graça. Olha a contradição. Gente, bota a razão para funcionar. Essa ideia é pela graça, mas não é de graça, ela é totalmente irracional e insustentável. É pela graça e não é de graça. Então, os ambientes legalistas, e muitos de nós viemos de ambiente legalista, ou ele nega a graça, diz que é do diabo, como já foi dito, ou ele pega a graça e distorce, é papo de crente para você se acomodar e viver pecando, ou ele te coloca os pés atrás e diz é pela graça, mas não somente pela graça. Isso daqui já foi refutado durante o culto. A hipergraça é o outro polo, é totalmente contrário. A hipergraça, o discurso é mais ou menos assim. Ó. É pela graça, pode pecar à vontade. É pela graça. Então, se você viver no pecado ou não, tanto faz, você já está salvo. É o hipergraça. Qual dos dois estão certos? Nenhum. Por isso que o verso 10 é tão importante. Voltemos a ele. Por isso que o verso 10 é tão importante. Veja o verso 10. Ele fala para que ninguém se glorie, né? Pois somos obras de suas mãos, criados em Cristo Jesus. Repare na palavra agora. Para as boas obras. Para as boas obras, as quais Deus pré-ordenou para andarmos nelas. Irmãos, Paulo não é um irresponsável. Paulo não é um inconsequente. Depois de afirmar e provar por A mais B que a salvação é pela graça e não pelas obras, ele encerra a perícope dizendo o quê? É para boas obras. Vocês foram salvos pela graça, mediante a fé, para que, uma vez salvos, vocês vivam nas boas obras que agradam a Deus. Então, o legalismo, o antinomismo, eles estão totalmente errados. O que é o correto? O homem é salvo pela graça, mediante a fé. E agora que ele está salvo, como é que ele vai viver? No pecado? Na sem vergonhice? Na irresponsabilidade? Na santidade.
Então ele vai obedecer a Deus não para atingir o sarrafo, mas ele vai obedecer a Deus por gratidão àquele que o presenteou com tamanha e tão bela salvação. Mas claro que isso é impossível, irmãos. É impossível. Bem, vamos concluir com algumas palavras, vamos orar. Então, entenderam aí o somente a graça, o princípio de hoje, o sola gratia, significa o quê? Que o homem não é salvo pelas obras que pratica. Certo? O que mais que significa? Que o homem não é salvo pela graça e pelas obras. E o que significa também? Que somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. E por gratidão a esse Deus que nos salvou, nós vamos viver na prática das boas obras. Salvação é um presente que Deus dá ao pecador. E esse pecador está tão contente que o prazer dele é viver para adorar ao Deus que o salva. Posso fazer algumas aplicações aqui, irmãos? Vocês me dão mais alguns instantes? Quero falar aqui com 3 grupos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Que possivelmente estão me ouvindo ou vão me ouvir. Em primeiro lugar, os não salvos. Eu estou vivendo no pecado, eu não tenho um compromisso com Cristo. Eu até venho ao culto, tal, mas eu até me considero uma pessoa boa, mas pelo que foi ensinado hoje, eu percebi, eu não estou salvo. Quero me dirigir a você dizendo que Jesus morreu por você. Jesus morreu para te salvar. E que se você se arrepender dos seus pecados nessa manhã e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai receber um presente de Deus. Reformulando a minha fala, você vai receber o presente de Deus. A salvação. Não importa o que você fez até aqui. Quero falar também, e gratuitamente. Quero falar com você que possivelmente pensa que está salvo, mas não está salvo. Por quê? Vamos lá. Porque você até crê na salvação pela graça, mas você vive uma vida pior do que o incrédulo. Ou você não tem prazer nenhum no que diz respeito a Deus, a igreja, a Bíblia. Você possivelmente, das duas, ou você não está salvo, ou você está muito fraco na sua fé. Porque não faz sentido algum um salvo viver desleixadamente ou desinteressado no que Cristo tem a dizer. E por fim, os salvos. Os salvos. Quero dizer a você que, em primeiro lugar, não há espaço, ou não deve haver espaço no seu coração para o orgulho. Porque você foi salvo não pelas suas obras, mas pela graça. Que não deve haver espaço para a vaidade de você se considerar melhor do que o outro, achando que você é o bom, que você escolheu. Não. Não deve haver espaço para o medo de você perder a sua salvação a qualquer momento. Até porque você não conquistou. Se você tivesse conquistado, você poderia perder. Você recebeu. E o Deus que te salvou continua a cada dia te sustentando. E tampouco deve haver espaço para a ansiedade. Quando você pecar, preste atenção. Lembre de 1 João 2, verso 1. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Contudo, se acontecer, não está tudo perdido. Não seja dominado pela ansiedade achando que Deus não te ama mais. Você tem um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo. Ele vai interceder junto ao Pai por você. Você será perdoado. Se arrependa e siga em frente. Viva para Ele, você que foi salvo por Ele. Vamos ficar de pé, queridos.